Ele está avançando, meus irmãos, contra pessoas inocentes. Sim, eu disse pessoas, e eu vou tentar mostrar isso para você nas Escrituras. Incapazes de se defender. É curioso e interessante que algumas vertentes políticas, elas afirmam defender sempre a minoria, os mais fracos e fragilizados. E eu gosto sempre de dizer, esta seria a hora de defender os mais fracos. Seria a hora de defender aqueles que não podem fazer nada porque ainda estão numa situação de fragilidade no útero. Mas nós não vemos isso. Bebê no ventre não tem voz para exigir os seus direitos. Por isso, a voz contra o aborto, a voz desses bebês é a voz de Cristo. É a voz da palavra. É a voz da igreja. Que reconhece que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Que o seu valor, o valor do ser humano, está em Deus. E se coloca em defesa dos indefesos dentro da nação. Mesmo que em alguma situação ou momento tenha que pagar algum preço por isso. Chamamos o aborto pelo seu nome real: assassinato. E afirmamos que todo aquele que aprova ou aprovar esse tipo de atrocidade está com as suas mãos sujas de sangue e irá um dia representar esse tipo de atitude diante de Deus. Ninguém que aprova o aborto foi alvo do aborto. Porque se tivesse sido, nem poderia aprovar o que está aprovando. É ilógico, é incoerente, é indecente, é antibíblico o que nós estamos vendo na nossa nação. Eu quero essa noite refletir acerca de alguns aspectos sobre a vida no ventre. Quero dar e trazer alguns direcionamentos a respeito desta pauta abortista. É importante, meus irmãos, começar dizendo que, biblicamente, a descrição que nós temos é que a formação de um indivíduo no ventre de uma mulher é um grande mistério. É assim que a Bíblia trata e retrata. A Bíblia trata esta formação como algo que nós não conseguimos entender completamente, compreender totalmente, porque se trata de algo que tem a ver diretamente com o agir de Deus, como eu vou mostrar. Apesar de todas as ciências, principalmente biológicas, tentarem trazer alguma explicação sobre a concepção, acerca principalmente de quando começa a vida, nós precisamos reconhecer que nós estamos diante de um âmbito complexo e precisamos reconhecer as nossas limitações de definir quando começa a vida. Nós estamos nos colocando numa posição de Deus. Quando nós nos levantamos e começamos a pensar que a vida é definida em algum momento, numa passagem de fase, numa aquisição de algum órgão biológico a mais ou coisas do tipo. Quem somos nós para definir a vida? Eu quero que você perceba em Eclesiastes 11 que a descrição do homem mais sábio que passou por essa terra é que a vida no útero é misteriosa. Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É curioso perceber que Salomão se utiliza de dois emblemas, dois mistérios da vida para ilustrar os caminhos do Senhor.
O primeiro mistério é o caminho do vento. Ele fala a respeito de que nós não entendemos, não conhecemos, não temos como sondar o caminho do vento. Depois, ele fala sobre o ventre da mulher grávida, a formação de um ser dentro do ventre de uma mulher. E com isso ele está ilustrando a nossa limitação, a nossa ignorância para tratar de algo tão grandioso, tão elevado, tão sublime, como é o nascimento de uma pessoa. É como se Salomão perguntasse: será que você se atreve a explicar o caminho dos ventos? De onde o vento vem? Para onde o vento vai? O caminho dos ventos sempre foi considerado um mistério nas Escrituras. Quando você chega em João, capítulo de número 3, naquele diálogo do novo nascimento com Nicodemos, é dito que o Espírito Santo age sobre a formação de um ser dentro de um ventre. Biblicamente, isto é grandioso demais para nós. Nós não temos como compreender completamente isto. A formação de um ser no ventre não pode ser explicado total e completamente. Louvado seja Deus pela ciência que avança tanto em seu conhecimento, pelas áreas biológicas, medicina e outras áreas que têm contribuído tanto. Mas é preciso sempre reconhecer que por mais aquisição de conhecimento que tenhamos, nós não somos Deus. Nós chegaremos e esbarraremos em um limite de conhecimento onde é melhor se calar, onde nós não podemos falar a partir de um determinado ponto. Em outras palavras, Salomão está dizendo que o caminho dos ventos, que a formação de um ente dentro do ventre de uma mulher é grande demais, é misterioso. E ele compara isso, meus irmãos, às obras que Deus realiza. Quem pode explicar as obras de Deus? Quem pode explicar porque Deus realiza um ato em um momento e um outro ato em outro momento? Nós só podemos nos submeter. Nós só podemos aceitar sua vontade. Tentar compreender a vontade de Deus completamente é enlouquecer. Porque nós não chegaremos a essa estatura. Da mesma maneira, existem mistérios na natureza. Existem mistérios neste mundo que nós não compreenderemos. Por isso, quando nós chegamos nestas áreas misteriosas, que a Bíblia chama de mistério, nós precisamos ter muita cautela. Nós precisamos ter muita prudência para que a gente não tome decisões precipitadas, para que a gente não venha a tomar uma decisão para depois perceber as consequências trágicas que aquela decisão levou por falta do entendimento e compreensão adequada. Hoje já existem várias tentativas, por exemplo, de definir quando o conglomerado de células, como ele é chamado de maneira debochada, ele passa a ser uma pessoa com direitos garantidos. Eu vou falar sobre isso para você. Quando o ser humano passa a ser uma pessoa, esse dualismo foi criado e existe hoje. Eu vou mostrar para vocês, em vários textos acadêmicos, se fala hoje de ser humano sendo uma coisa, pessoa sendo outra coisa. Isso foi dividido e tem implicações diretas aqui na discussão do aborto. É dito, por exemplo, quando nós estudamos esta tentativa de delimitar o início da vida, que inicialmente a vida estaria na mulher quando ela começasse a sentir as primeiras vibrações.
Então, quando a mulher começasse a sentir os seus primeiros chutinhos, quando ela começasse a sentir o movimento da criança, então ali, aquele ponto era o ponto estabelecido para que tivesse de fato alguém que não pudesse mais ser assassinado ou passar por um aborto. Isso se dava entre os 3 a 4 meses. Então, seria o período. E aí começou a se pensar e buscar vários critérios para se estabelecer quando, de fato, aquele emaranhado de células passaria a ter direitos humanos. Quando isto passaria a acontecer? E aí as propostas são as mais diversas dentro da própria medicina nessa discussão. Então você vai ter 2 meses, 8 semanas. Você tem propostas acadêmicas afirmando que até ao 8º mês, sim, pode acontecer o aborto. Você tem outras, um pouco mais ousadas, que levam a 12 semanas, que tem se tornado quase que predominante, as 12 a 16 semanas. Você vai ter outras propostas que, com base em outros princípios, vão para o 5º mês de gravidez. E já existem propostas, inclusive já existe a execução desse tipo de pensamento, de que até o 9º mês é possível o aborto. Qual o momento em que o óvulo é fecundado e passa a ter direitos? Qual o momento onde ele pode ser defendido? Como eu estou mostrando para vocês, as teses acadêmicas nesse sentido são as mais diversas. Vamos aprovar o aborto até a 12ª semana. Como eu disse, tem sido aí a posição mais predominante. Isso por quê? Por conta da formação do córtex central. Então, por que nas 12 semanas você teria o cérebro da criança formado? Esta criança, então, passaria a ter condições de sentir dor. Esta criança passaria a ter condições de se auto-reconhecer, teria condições de pensar, refletir, ter consciência, e a partir disso, então, o aborto seria proibido. Até o ponto onde o cérebro não teve sua formação, o aborto seria permitido e possível, e como eu disse, é a posição majoritária em vários dos países que já facilitaram ou permitiram um aborto, como é o caso nos Estados Unidos, em vários locais. Em outras palavras, o que nós estamos ouvindo e vendo? Que alguém ou algo, como eles chamam, como eles dizem, só passa a ter eu mencionei, nós temos várias teses já nesse sentido. Uma das teses bem conhecidas é a tese de Lincoln Frias. Ele escreveu um livro chamado A Ética do Uso e da Seleção de Embriões. E ele vai tentar estabelecer os limites para determinar o que é ser uma pessoa, a partir de quando o direito passa a defender. Ele afirma o seguinte nesta obra: para identificar quando o feto tem direito à vida, temos que atentar para o aparecimento da consciência. Esse é considerado o momento decisivo, porque se não houver consciência, não há como o feto sentir dor. Se não houver como ele sentir dor, não há como ele ter interesses. Se não houver como o feto ter interesses, não faz sentido dizer que ele possui direitos. Depois, o direito é normalmente compreendido como proteção dos interesses. Então, se ele não tem como exigir seus próprios interesses, ele não deve ser defendido juridicamente dentro de uma nação.
Um outro teórico chamado Jeff McMahon, ele escreveu o livro A Ética no Ato de Matar. Ele afirma o seguinte: não começamos a existir até o momento em que nossos organismos desenvolvam a capacidade de gerar consciência. Então, tem se tornado um discurso majoritário o fato da consciência, do pensar, do sentir dor e coisas do tipo. O problema com esse tipo de perspectiva é que a presença do córtex central, da formação do cérebro, apenas capacita o ser humano a ter estas condições. Mas quando realmente ele passa a ter, por exemplo, consciência? Porque consciência é algo complexo. Consciências têm a ver com julgamentos morais. Quando se passa a ter a condição de fazer uma análise, de ter juízo de valores, que está ligado diretamente à consciência, será que aos 4 meses no ventre? É por isso que alguns abortistas estão alargando os prazos. E eles estão chegando ao ponto de acreditar que não só o aborto deve ser legalizado, mas que o infanticídio, ele trabalha dentro da mesma linha lógica. Até os 2 anos de idade não há formação de consciência. E até os 2 anos de idade os pais podem decidir pelo assassinato desta criança. Estas são propostas acadêmicas que nós encontramos em abortistas. Segundo esta perspectiva, é apenas a partir dos 2 anos que a área da pedagogia vai lembrar de Vygotsky, Piaget, toda a turma que trabalha com a formação do pensamento da criança. Como é que a criança passa a aprender, quando a criança passa a entender, compreender. E isso tem sido utilizado para fomentar aborto. É isso mesmo. Perceba que os critérios que estão sendo utilizados para viabilizar o aborto, eles são diversos, eles são complexos e socialmente eles são inaceitáveis. Talvez em livros eles até vendam a ponto de se tornarem best-sellers. Outra coisa é a prática disso. Permitir que a pessoalidade de alguém exista a partir da opinião de terceiros, que nós definamos o início da humanidade, da pessoalidade, traz precedentes complexos para a sociedade e para a história. A gente precisa entender isso. Por exemplo, se os seres humanos só serão considerados pessoas na divisão seres humanos, pessoas que é feita, quando, durante o seu desenvolvimento biológico, eles alcançarem essas funções cognitivas, elas deixarão de ser pessoas se acidentalmente perderem essas capacidades e essas condições? Se alguém só se torna pessoa quando tem consciência, condição de pensar, sente dor, se alguém, por uma lesão cerebral, um acidente, por uma doença, perde essas condições, ela deixa de ser uma pessoa? Pasme, para muitos abortistas, sim. Sim. Porque eles definem a pessoa a partir destas condições e capacidades. É complexo o que nós estamos vendo aqui. Estamos criando critérios para definir o que é uma pessoa. Essa pessoa estando, inclusive, fora do ventre. Pense nisso, pense no que eu estou dizendo para você. Uma pessoa, ela, fora do ventre, dependendo da sua condição ou situação mental,
ela passa a perder todos os seus direitos dentro de uma sociedade. Tem se tratado bastante sobre o Alzheimer nas discussões de abortistas. Tem se tratado, inclusive, dos anencéfalos, tem se tratado de Alzheimer e de acidentes cerebrais que acontecem. Esta pessoa deve ser mantida? Ela é pessoa? Será que não seria um estorvo para a sociedade? Será que não seria uma despesa a mais para uma família? Deve se manter, o direito deve protegê-la? Ela tem algum direito de continuar viva? Uma pessoa que não tenha um funcionamento cerebral considerado como normal deve ser mantida. E uma outra discussão que tem sido levantada é a do autista. Tem se falado bastante sobre isso. Os autistas devem ter direitos humanos? Devem ter direito de viver e sobreviver? Por quê? Se o funcionamento cerebral não é considerado normal nos parâmetros de normalidade que a sociedade institui. Será que pessoas sem essas capacidades devem ser preservadas? Foi exatamente esse tipo de lógica em que seres humanos precisam do reconhecimento de outras para terem direitos. Seres humanos passam a ser pessoas a partir de determinados critérios impostos que fez com que a Alemanha nazista reconhecesse que os arianos eram uma raça superior e que todos os demais mereciam morrer. Porque dentro do processo evolutivo, aquelas raças eram raças inferiores e iriam impedir a raça ariana, que era a raça suprema, de se proliferar. Foi esse tipo de pensamento que foi utilizado dentro do nazismo, o que nós chamamos de eugenia, muito conhecido dentro daquele contexto. Nós tivemos, meus irmãos, na história da igreja, alguns homens se levantando contra a eugenia. Inclusive, acabou de, acho que ser relançado um livro do G.K. Chesterton, chamado Eugenia, onde ele estava justamente se levantando contra os princípios da eugenia, contra usar, inclusive, corpos humanos como pesquisas de laboratório, como aconteceu dentro do nazismo, onde homens, dependendo da sua raça, eram considerados inferiores ou no mesmo nível de animais. Foi o que aconteceu na Alemanha. E é o que está acontecendo no meio dos pensamentos abortistas. Existe um homem chamado Peter Singer, bem conhecido, abortista famoso, que ele vai falar o seguinte: rejeitar a teoria segundo a qual a vida dos membros de nossa espécie tem mais valor do que as dos membros de outras espécies, já que por terem desenvolvido sensação, percepção, capacidade de comunicação, curiosidade, consciência, alguns seres pertencem a espécies diferentes da nossa. Estas são pessoas. Alguns seres humanos não são pessoas. Nenhuma avaliação objetiva pode atribuir à vida de seres humanos que não são pessoas maior valor à vida de outras espécies que o são. Ao contrário, temos razões muito fortes para dar mais valor à vida das pessoas do que as das não pessoas. E assim, parece não ser mais grave matar, por exemplo, um chimpanzé do que ser um ser humano gravemente deficiente, que não é uma pessoa. Quem está dizendo isso é o Peter Singer. Ele está dizendo que é mais grave matar o chimpanzé do que matar uma não pessoa, do que matar um ser humano que ainda não tem essas capacidades, quer seja no ventre, quer fora do ventre. Ser um embrião biologicamente humano não significa ser uma pessoa. Significa ser um ser humano, mas não significa ser uma pessoa. Vale menos do que um chimpanzé. Este é o pensamento abortista.
Essa mesma lógica já chegou no Brasil, com publicações do Brasil. Nós temos um filósofo chamado Antônio Cícero, e ele defendeu o aborto em um artigo de 2010, na Folha de São Paulo. Ele afirmou o seguinte: lembramos de que, pelo menos nos 3 primeiros meses, quando ainda não tem sequer atividade cerebral, o embrião constitui uma unidade apenas para os outros, mas não para si mesmo. Na verdade, ele nem sequer possui um si. Sem sentir, pensar ou ter um si, o embrião não chega a ser uma pessoa. Não poderia ter projeto, desejo, ambição, muito menos direito. Isto é o que está acontecendo no Brasil, reverberando os grandes abortistas lá fora. Meus irmãos, o valor do ser humano está em ele ser um ser humano. Quem pode definir quem é um ser humano ou quem é uma pessoa? Primeiro, que divisão é esta que foi criada? Nós temos um grupo de humanos que são seres humanos e tem um grupo de humanos que são pessoas. Mas esse tipo de divisão precisa ser denunciada. Esse tipo de divisão sociológica e que está no centro das academias, no ápice das teses de doutorado, é o grande besterol da sociedade, onde muita gente está entrando para estudar em universidades para poder ter que lidar com esse tipo de reflexão e pensamento a nível antropológico. Esta é a antropologia proposta dentro de vários âmbitos acadêmicos nos nossos dias. Divisões estas que não existem, que não fazem o menor sentido. Que diferença é essa de pessoa, pessoalidade para a humanidade? Será que nós reconhecemos essa diferença na Bíblia? Você vê essa diferença sendo reconhecida nas Escrituras? Nós não reconhecemos isso. Perceba que a nossa discordância com o pensamento abortista é na base, é na sua antropologia, é desde o início que nós discordamos deles. Não é apenas nas consequências do assassinato. O assassinato, ele acontece por causa de uma base de pensamento. Então é como se fosse o ápice da pirâmide. Mas por trás daquilo existe todo um iceberg debaixo da água. Existe todo um pensamento. E esse tipo de pensamento é o que está fomentando no mundo o assassinato de bebês que são apenas seres humanos e não são ainda pessoas. Para nós, um ser humano é uma pessoa. Para nós, é a mesma coisa. Nós não reconhecemos na nossa antropologia esse tipo de divisão. E o valor do ser humano / pessoa está em ser a imagem e semelhança de Deus. Quando nós tiramos da sociedade aquilo que dá valor ao ser humano, o que sobra é esse tipo de loucura, onde o ser humano é levado por todo e qualquer vento de pensamento e conceito, onde ou o ser humano é idolatrado, divinizado, ou o ser humano é tratado desta maneira, com total e completo descaso. Porque o que equilibra uma antropologia é o entendimento de que o homem foi criado por Deus como a imagem e semelhança do Senhor. Quando se tem tentativas na sociedade de calar a igreja, de falar com que a igreja não toque, não trate desses assuntos, o que acontece? A sociedade fica sem norte, perde suas virtudes, não tem parâmetros para tratar o ser humano. O que nós fazemos na sociedade é ser sal, é dar parâmetros, é dizer o ser humano não pode ser tratado assim, por conta de Deus, por conta do seu Criador. Tirar tudo isso de uma sociedade não é apenas secularizar a sociedade, é a abolição do homem, como C.S. Lewis vai afirmar no seu livro. É bem mais complexo do que a gente imagina. Para nós,
O ser humano tem valor por causa de Deus. Pastor, mas ter vontade, ter desejos, pensar, consciência, ou seja, uma condição de fazer um juízo de valor, não é justamente o significado de ser imagem e semelhança de Deus? Não. Mas eu sempre pensei assim. Sempre me ensinaram que estes aspectos são os aspectos que definem o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Se você pensa assim, você é uma presa fácil para esse tipo de pensamento secularista. Você vai começar a valorizar as mesmas coisas que o mundo valoriza, o homem sapiens, o homem que pensa. Ser a imagem e semelhança de Deus é ser representante de Deus na terra. Ser a imagem e semelhança de Deus é receber a função que Deus nos deu de representá-lo dentre a criação, dentre os demais criados. Então, dentre toda a criação, nós somos os únicos seres que têm este tipo de valor dado por Deus. A imagem e semelhança de Deus. Isso traz valor. Isso faz uma diferença. Só em ser um ser humano, isso traz uma diferença para nós. Se a vontade, o pensamento, a consciência definir imagem e semelhança, o que nós faríamos com os anjos? Os anjos têm vontade? Quando você lê as Escrituras, você percebe os anjos tendo vontade ou não? Sim, os anjos têm vontade nas Escrituras. Tem várias passagens. Quando você chega no Novo Testamento, por exemplo, é dito que os anjos anelam perscrutar a vontade de Deus. Tem vários textos. Anjos pensam nas Escrituras? Sim. Anjos se comunicam nas Escrituras? Sim. Se isso for a imagem e semelhança de Deus, um anjo, ele também é a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que a gente acabou de definir como imagem e semelhança de Deus tem no anjo consciência do que é bom e do que é mal. Sim. Então, imagem e semelhança de Deus não é isto. A nossa missão envolve estas capacidades. Para cumprirmos a missão de representarmos Deus na terra, nós temos capacidades dadas por Deus, como estas que são mencionadas. Mas a imagem e semelhança de Deus, ela vai além destes aspectos. A imagem e semelhança de Deus vai além também dos aspectos de fome, sede. Mostre que é um ser humano porque tem fome, porque tem sede. Você conhece algum bichinho que tem fome e que tem sede? Talvez você tenha algum pet. E não é um ser humano. Não tem a imagem e semelhança de Deus. Não são estas coisas que nos definem. Não são estas coisas que nos definem. A imagem e semelhança de Deus está em sermos representantes de Deus na terra. No valor que Ele nos deu por isso. Os seres humanos são diferentes dos anjos. Os seres humanos são diferentes dos animais. Porque Deus nos atribuiu um valor diferente. Porque Deus, ao nos criar, nós não devemos criar a imagem e semelhança de Deus, porque o próprio Deus criou a sua imagem. O próprio Deus, como oleiro, já nos mostrou como ele deve ser representado na humanidade. E o nosso Deus não é representado por uma imagem estática. O nosso Deus criou a sua representação e decidiu que nós, seres humanos, teríamos esta representação. Se tem algo que difere o ser humano
dos demais seres, dentro do aspecto da imagem e semelhança, é a sua missão, e além desta missão, tem a ver com o homem ter um aspecto tanto físico quanto um aspecto espiritual. Então, nós temos corpo e nós vemos Deus quando cria o homem, ele sopra fôlego de vida e o homem tem o que a gente chama no Antigo Testamento de alma e espírito. Então, uma parte material e uma parte imaterial. Isto o ser humano tem aqui dentro das Escrituras. Então, se você quer fazer algum vínculo de diferença entre os seres humanos e os demais seres, esta é a diferença peculiar. O valor do ser humano tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o desejo de Deus criar um ser para representá-lo. Vontade dele. Da mesma maneira que Deus cria homem e mulher, e Deus cria uma hierarquia naquele relacionamento. Ele cria a mulher para ser uma auxiliadora idônea do homem, com o mesmo valor ontológico, mesma coisa, mas com funções diferentes. Por quê? Porque a mulher é inferior? Porque a mulher é pior? Não, porque Deus quis. Só. Se duvidar, a mulher é muito superior até. Mas Deus quis que a mulher tivesse uma missão e uma função. Ser auxiliadora e mãe. Deus escolheu isso para a mulher. Da mesma maneira que Deus escolheu se representar no ser humano, quer seja homem, quer seja mulher. Por isso, para nós, o ser humano em todas as fases da sua vida, desde a sua concepção até o final de sua vida, ele é importante. E ele é importante porque Deus disse que ele é valioso. Por isso que para nós, independe a classe social das pessoas. Porque o valor das pessoas não está no cifrão, não está no dinheiro que ela tem, não está no seu status social. Por isso que para nós não faz sentido, por exemplo, termos preconceito racial. Não faz sentido olhar para alguém com uma cor diferente de pele da minha e marginalizá-lo simplesmente por causa da cor da pele. Mas, no final das contas, Deus se mostra em toda essa diversidade. Da mãe tem mais valor, o que está no ventre da mãe tem menos valor, e assim por diante. Isso é o ser humano que faz. Isto é um equívoco, isto é um erro. Nós defendemos aquilo que a Bíblia diz, o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus criou assim. Tem uma outra informação importantíssima. Qual? Deus une homem e mulher no Éden, e uma das missões é que haja procriação. Então, pastor, imagem e semelhança tem a ver com procriação. Você já conheceu 2 cachorros que procriam? Já? Você já viu animais que procriam? Então não tem a ver com procriação, imagem e semelhança. Porque outros seres também procriam. Porque alguém podia pensar, porque os anjos não procriam, então logo os anjos não têm sexo, logo... Não. Porque aí você tem os bichinhos que são diferentes e procriam. Então não tem a ver com isso também. Quando nós olhamos, nós percebemos, meus amados irmãos, que tem a ver com um valor que Deus deu. Deus atribuiu valor a este ser, porque Ele quis, sua soberana vontade. Ele disse, esse ser será diferenciado. Este ser tem valores espirituais. Esse ser representa algo além do biológico, além do natural. Esse ser representa Deus.
Nesse sentido, há uma representatividade espiritual no ser humano. Quando o ser humano ele está no ventre, ele é tal qual os seus pais. Ele não é um ser humano que vai passar a ser pessoa. A Bíblia não trata assim. A Bíblia trata que o pai, ele é a imagem e semelhança de Deus, a mãe é a imagem e semelhança de Deus, e o fruto do ventre, que é uma bênção no Antigo Testamento. Na Bíblia, filho é bênção de Deus, não é um estorvo, é bênção. Ele é tratado como a imagem e semelhança do pai. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Perceba que curiosidade nós temos aqui. Gênesis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O que você percebe? Homem e mulher gerando filhos à semelhança dos que já existiam, à semelhança de Adão, conforme a imagem e semelhança de Adão. Nós não precisamos do aval de alguém, de uma academia, de uma ciência, para reconhecer que o fruto do ventre é tal como a pessoa que o gerou. É a imagem e semelhança daquele que o gerou. Nós temos aí. Não se trata de um ser diferente apenas porque está no ventre. É a imagem e semelhança de Adão. Os nossos filhos são a nossa imagem e semelhança. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, olha que curioso isso. Os nossos filhos têm o mesmo valor que nós. São a nossa imagem e semelhança. Se você acha que isso não tem valor, lembre-se que quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isto é valor. Quando eu digo que o meu filho tem a minha imagem e semelhança, isso também é valor. Isto está comunicando a identidade, o valor daquele que está no ventre. Não existe nada neste ser que está no ventre que o tornará valioso, importante. Seu valor, seu reconhecimento está em ele ser a imagem e semelhança dos pais e os pais a imagem e semelhança de Deus. É isto. Além desses aspectos, vale a pena entender que Deus se envolve diretamente com a criação de cada ser humano. Lembra que eu falei que é um grande mistério, Eclesiastes 11:5, o que acontece no ventre, a formação do ventre. O ser humano nasce a partir de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Ele é gerado, mas acontece algo no ventre, além do biológico. A Bíblia descreve o envolvimento de Deus nesse processo de geração, viu, Raquel? O que está acontecendo no ventre de uma mulher grávida é algo muito maior do que a ciência pode explicar. É algo muito mais belo, mais terno do que um mero laudo ou um ultrassom pode mostrar. Descreve o envolvimento de Deus nesse processo. Eu quero mostrar isso para vocês. Salmo 139, que foi lido hoje, abra aí.
Deixa eu te chamar a atenção para alguns aspectos importantes aqui. Salmo 139. Versículo de número 13. Primeira parte aí do versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior. Que tu, o homem e a mulher, certo? Marido e esposa, certo? Não, quem? Deus. Deus. Deus está sendo descrito aqui como aquele que cria o íntimo do ser. Então, ele cria o ser em todos os seus detalhes mínimos. O que é curioso aqui é que esta palavra que aparece aí, para tu formaste, ou a palavra criar, que vai aparecer, ela vem de uma raiz, de uma palavra hebraica, que significa gerar. Nós temos o salmista fazendo um jogo de palavras muito interessante. Ou seja, o que nós temos aqui? Enquanto uma mulher está gerando um filho, a palavra caná em hebraico, Deus está caná esse filho. Deus está também gerando. É uma geração dupla, onde envolve o casal e o ventre da mulher e envolve Deus nesse processo. Então, ele está se formando dentro dela. E Deus? Deus está formando, Deus está gerando. É a mesma palavra que é utilizada para uma mulher que está gerando, essa palavra formar que está aí. Quando você continua aí no versículo 13, nós entramos em alguns detalhes interessantes, versículo 13 e 14. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que é isso? Isso é ação de graças. Meus irmãos, você acabou de ler um texto de ação de graças. Ação de graça pelo quê, pastor? Pela gravidez. Pela gestação. Pelo filho que está sendo gerado no ventre. É algo tão belo, é algo e Davi, que não é mulher, mas tem direito à voz, ele vai dizer, olha, isto que está acontecendo é uma obra admirável. É uma obra admirável que vem das mãos de quem? De Deus. O que está acontecendo ali, meus amados irmãos, é Deus. E diante disso, o início do versículo 14 diz, graças te dou. O homem de bem, o homem que conhece a Deus, diante de uma gestação, ele louva e agradece ao Senhor. Não passa na cabeça de um ser humano que conhece a palavra de Deus, o assassinato no ventre. Não passa na cabeça de um servo e de uma serva de Deus atentar contra uma obra tão grandiosa, tão bela, tão admirável. A única coisa que nós podemos fazer é agradecer, é ser grato pelo que está acontecendo. A descrição, meus irmãos, é Deus formando no ventre. Olha a linguagem. Tu me teceste. É Deus como um tecelão, cuidando de cada linha, como se fosse uma tapeçaria. E Deus em cada detalhe, cada ponto daquele tapete, cada pincelada daquele quadro, Deus está formando.
tecendo, cuidando, com Deus aqui como um grande manufatureiro, fazendo com que possa vir à existência um ser tão belo, tão perfeito, que vai ser a imagem e semelhança dele. Deus se responsabiliza na criação de seres que serão a sua imagem e semelhança. Isso é grandioso demais. Você não encontra esse tipo de descrição para nenhum outro ser nas Escrituras. Nem para os anjos você encontra esse tipo de descrição, mas você encontra para o homem. O texto, se você olha, por exemplo, o versículo de número 15, é dito: os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E aí, meus irmãos, nós temos descrições detalhadas, as descrições em que Deus vai formando e moldando cada osso. O texto nos diz: os meus ossos não te foram encobertos, ossos, tendões, e tudo vai surgindo de uma maneira harmoniosa, bela, grandiosa, como o trabalho de um grande Senhor. É uma obra assombrosa, maravilhosa, digna de ações de graça. Nunca acredite que se trata apenas de um processo biológico. Se você pensar assim, você diminui o que está acontecendo. E você passa a acreditar que o tratamento pode ser meramente biológico ou científico. É muito maior do que isso. Ainda no versículo 15 e 16, é dito: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos te viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tem uma expressão aqui belíssima. Qual é a expressão? Ela aparece aí no final do versículo 15. Como nas profundezas da terra. Interessante. Por quê? Porque é uma espécie de jogo de palavras que está sendo utilizado aqui quando se fala sobre as profundezas da terra. Tem um comentarista chamado Delitzsch, ele é um comentarista alemão, bem conceituado, e ele afirma o seguinte sobre esse texto. Ele diz: da perspectiva das Escrituras, falando sobre as profundezas da terra, essa expressão, o modo da criação de Adão, preste atenção, é repetido na formação de todo homem. A terra foi o ventre materno de Adão. E o ventre materno do qual nasce o filho de Adão é a terra, da qual ele mesmo foi formado. O ventre, ele recebe esta declaração: profundezas da terra. O que isso nos lembra? Nos lembra que da mesma maneira que Deus criou o primeiro homem e se envolveu diretamente com ele, Deus está se envolvendo com cada processo de gestação e nascimento. O útero é as profundezas da terra. Ele tira das profundezas da terra o ser que ele quer continuar criando, formando. Nós trazemos à vida alguém a partir de um matrimônio, de um relacionamento sexual. Mas o que a Bíblia nos diz é que Deus está envolvido nesse processo. É uma formação de um oleiro, de um criador. O primeiro, um tecelão, tecendo. Agora, um oleiro, pegando barro e formando, detalhe por detalhe, daquele ser que ele quer garantir que será a sua imagem e semelhança. Meus irmãos, o texto é tão rico. O texto vai falar sobre os nossos dias. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Sabe como é que nós poderíamos traduzir isso? Óvulo. A palavra aqui, no hebraico, tem a ideia de algo redondinho, um óvulo no seu início. Quando o texto diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe,
é que você ainda não tinha forma. Você não tinha ainda os bracinhos, as pernas, a cabeça, o córtex central. Você não tinha nada disso ainda. Mas Deus já te conhecia. Deus já estava no processo de formação. Ninguém te via, ninguém te considerava. Talvez nem a mãe soubesse que estava grávida. Mas Deus já te via. E você estava lá. Por isso que nós dizemos que a defesa bíblica é desde a concepção. Por isso que nós somos contra a pílula do dia seguinte. Depois que houve a possibilidade do óvulo ser fecundado. Porque nós entendemos que a partir da fecundação, a obra de Deus acontece. Deus já nos vê. Deus já trabalha conosco ali. Só Deus tem olhos para ver isso, não é verdade? Seria muito bom se nós tivéssemos olhos para ver isso. Mas o que o ser humano tem olhos para ver? Um conjunto de células sem valor que pode ser descartado e pode ser lançado fora. A perspectiva de Deus é completamente diferente da perspectiva dos homens. Completamente. Deus vê algo belo em sua formação inicial, em seu processo, onde dali florescerá a imagem e semelhança dele. O ser humano, algo descartável, algo sem valor, algo que pode passar por um processo médico e descartar tudo isso. O texto nos fala, no versículo 16, que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nem um dos teus dias havia ainda. Quando tudo estava começando, Deus já tinha todos os teus dias escritos. Todos eles. Não só escreveu, mas determinou. Determinou o que seria. Deus não é pego de surpresa com uma gravidez. Talvez a mulher seja, o marido seja. Mas Deus não. Tudo está no plano dele, encaixado, perfeito, funcionando com santa harmonia, tudo decretado. Deus já sabe exatamente quem aquela pessoa vai ser. Deus já sabe exatamente o que ela vai fazer, a missão que ele tem para ela. E é incrível perceber como você vai ter tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos do Novo Testamento entendendo que foram chamados desde o ventre da mãe. Que a obra do chamado ministerial de Deus aconteceu quando houve a concepção. Foi ali que Deus te chamou. Deus foi te preparando. Tudo que você passou, todas as suas experiências. Quer ver como isso acontece? Olha Jeremias aí, avança só um pouquinho. A gente já está caminhando para o encerramento. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Que texto, perceba. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, antes de você ter forma naquele ventre, eu te conheci, os meus olhos estavam sobre você. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando foi que Jeremias foi consagrado e foi chamado para ser profeta? No ventre. Algo, meus irmãos, que a gente nem consegue entender. Algo tão grande que ultrapassa a nossa cognição limitada. Mas Deus faz muita coisa enquanto a gente ainda está no ventre. Parece que não está acontecendo nada, né? Parece assim, está grávida, a barriga vai crescendo, os 4 meses de enjoo, vai passando ali aquele enjoo, pronto. Se for o primeiro filho, tem problema de pressão às vezes, e vai nessas lutas aí. Parece que não está acontecendo nada. A Bíblia diz, Deus já fez, foi consagrar essa criança.
Deus já escreveu, foi a vida dela toda. Se for para essa criança ser um pastor, Deus já disse, vai ser um pastor. Deus já escreveu todos os detalhes da vida daquela criança. E ela ainda estava no seu ventre. Vai para Gálatas, capítulo 1. Lá no Novo Testamento agora, último texto. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Teriam outros textos, Isaías trata sobre isso também. Paulo diz, Gálatas 1,15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Paulo está reverberando os mesmos chamados dos profetas. Deus chamando ele antes dele ser completamente formado, antes dele nascer, antes dele sair do ventre de sua mãe. O ministério de Paulo já estava decidido, todos os dias contados. Meus amados irmãos, eu quero aqui caminhar para esse encerramento, mostrando para os amados irmãos o quanto a concepção bíblica é diferente da concepção secular. É por isso que nós olhamos para decisões como estas, que estão prestes a ser tomadas, e alertamos que isso é loucura, é um atentado contra Deus, contra a obra de Deus, contra a formação que Deus está realizando. Não tem como leis e decisões assim não trazer maldição sobre uma nação, porque vai de encontro aos valores de Deus, ao povo de Deus. Nós precisamos orar, meus irmãos, nós precisamos orar, porque não se trata meramente de uma lei qualquer, se trata de um atentado sério contra um Deus que é sério. Eu encerro aqui mencionando 2 casos. No caso de estupro, pastor, no caso de estupro, uma mulher pode abortar? Eu gosto de dizer o seguinte: lembre-se que nada foge dos projetos e planos de Deus. Não vai ser fácil. Você vai precisar ser amparada. Vai precisar de uma família sólida, saudável. Talvez de uma igreja que possa abrir as portas para te ajudar em aconselhamento. Profissionais seculares, psicólogos e outras pessoas para te apoiar, assistente social e coisas assim, para te dar todo o apoio. Mas Deus não foi pegue de surpresa com o teu estupro. Ela doe para a adoção, para que pais que não podem ter filhos biológicos possam ter seu sonho realizado através desta criança, que pode ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Matar a criança por causa do estupro deve nos levar à seguinte reflexão: é pior ser um estuprador ou um assassino? Eu resolvo o problema do estupro matando? O outro caso diz respeito a uma situação em que o quadro clínico médico é grave, complexo, e os médicos chegam à conclusão de que só um vai sobreviver. Ou a mãe, ou o filho. E pedem para ser tomada uma decisão. Vamos abortar. Isso é um caso difícil. Um caso muito complexo. A minha resposta, a minha reflexão tem caminhado no seguinte ponto: dizer para o médico, salve os dois. Não é possível. Eu não estou em condições de escolher entre uma vida e outra vida. Eu não sou Deus.
tente salvar os dois. Se você não conseguir, que Deus escolha quem vai sobreviver. O mais forte sobrevive. Se for a criança, Deus é soberano. Se for a minha esposa, Deus é soberano. Se for os dois, Deus é soberano. Eu vou estar orando. Nesse sentido, eu fecho portas para aborto em todos os casos. Até nesses casos extremos. Vamos orar.